Pois bem, vamos então ver a segunda parte do capítulo 3, produto vetorial. Relembrando, o produto vetorial, né, pode ser escrito dessa maneira simbólica aqui, mas relembrando, isso aqui não é um determinante, é um determinante simbólico para a gente obter a definição das componentes I, J, K deste vetor. O produto vetorial resulta em vetor. Bom, ele não é comutativo, porque a gente viu, se você trocar duas linhas no determinante, mesmo sendo simbólico aqui, você vai fazer o desenvolvimento na primeira linha e vai obter sinal contrário. Então, ele não é comutativo, ele tem troca de sinal. Ele vai dar zero se somente seus vetores forem paralelos. Tá bom? O produto vetorial é ortogonal a U e a V e segue a regra da mão direita. Tá bom? E o que aponta para o outro semi-espaço é o menos U vetorial V. Então, é o V vetorial U. Aqui, regra da mão direita, né? Seguimos a regra da mão direita. Vimos também alguns produtos vetoriais importantes, que são os produtos vetoriais dos elementos da base canônica e JK, né? E a recomendação é sempre seguir no sentido anti-horário, que é positivo. Se você seguir no sentido horário, você tem esses três resultados aqui. Você tem que trocar o sinal. Sabemos o módulo do produto vetorial, né? Que é módulo seno do ângulo, correto? Relembramos também que o módulo do produto escalar é o módulo cosseno do ângulo, tá bom? Por isso esse produto escalar aqui dá zero quando o cosseno dá zero, 90 graus, né? E aqui, esse produto aqui dá zero quando o seno for zero, 180, paralelismo. Então vamos ver a continuação do capítulo. Vamos relembrar o seguinte, você lembra lá da trigonometria? Aqui eu tenho um pedaço de um círculo trigonométrico, aqui eu tenho um raio unitário. O comprimento deste segmento aqui é o seno desta medida alfa aqui em radianos, né? Então esse comprimento aqui é o seno de alfa. Porque este raio aqui é o raio 1. Se você tem um raio R aqui, essa medida aqui é R seno de alfa, lembra-se disso? E esta projeção, a medida dessa projeção aqui é cosseno de alfa, porque o raio é 1. Se você tiver um número R aqui, essa projeção aqui vai ter medida R cosseno alfa. Mas o importante aqui é que o oposto ao ângulo, a projeção aqui no triângulo retângulo, a medida desse cateto aqui é R seno de alfa. Então, por quê? Estou só relembrando porque vai aparecer uma figurinha aqui no livro. Para a gente ver a interpretação geométrica do produto vetorial. Eu considero um paralelogramo, né, delimitado aqui com lados U, V e seus transportes paralelos aqui, né? Uma cópia do U aqui, uma cópia do V aqui. E aqui, ó, pense nessa projeção ortogonal aqui, ó, batendo na ortogonal aqui, na base U. Então, qual é a medida desta projeção? Qual é esse tracejadinho aqui? Quanto vale isso? Vale R seno de θ, da trigonometria nossa. R seno de θ. Qual é o valor da área de um paralelogramo? Como é que eu calculo a área de um paralelogramo? Bom, eu corto esse bico aqui, ponho uma cópia desse bico aqui para obter um retângulo, e aí eu calculo a dimensão da base, comprimento da base vezes a altura. Então, a área do paralelogramo é o comprimento da base, que é módulo de U, vezes a altura. Essa altura é módulo de V seno θ. Tá bom? Então, a nossa interpretação geométrica é a seguinte. A área do paralelogramo determinado pelos vetores U e V é numericamente igual ao comprimento do vetor U, vetor V. Né? Módulo sendo do ângulo, sendo a área. E módulo sendo do ângulo, sendo o comprimento, a medida do módulo, do vetor resultante, o vetorial V. Então, eu grafei aqui, né? Se você tem aqui, está medindo em metros, por exemplo, se você tem aqui 5 metros quadrados como área do paralelogramo,
você tem 5 metros no módulo do U vetor V. É numericamente, né? As unidades são, aqui uma unidade de área, né? Unidade de área quadrada, e aqui uma unidade simples de comprimento. Então, numericamente, nós temos essa identificação. Propriedades. Com o uso da definição e de propriedades determinantes, conseguimos provar que são verdadeiras as 3 seguintes propriedades. Propriedade 1 é uma espécie de distributividade, né, que a gente pode falar, né? Eu posso distribuir o produto vetorial numa soma, ó. Posso distribuir pela esquerda aqui também, né? Soma de 1 mais V, produto vetorial com W. Você pode distribuir mantendo, claro, produto por U, ou U vai virar um produto vetorial aqui pela esquerda. Se eu for distribuir o W vai ficar no lado direito, tá? Você não pode trocar porque o produto vetorial não é comutativo. Mas então dá para a gente provar que valem essas propriedades de distributividade. E assim, semelhante ao do produto escalar também, quando eu tenho alfa vezes o produto vetorial U por V, ou eu posso distribuir esse alfa no U, ou esticar o módulo do V. Esticar é a gíria, né? Multiplicar o alfa U ou multiplicar o alfa V. Não posso multiplicar os dois vetores, porque senão estarei obtendo um absurdo, né? É como no caso do produto escalar, né? Não, multiplico um elemento só. E a terceira propriedade também, o produto escalar, né? De U com o V vetor W pode ser reescrito como o U vetor V, U vetorial V, escalar com W. Isso aqui funciona como se você pudesse fazer uma permutação, né? Tá vendo essa permutação aqui dos símbolos de produto? Eu posso pôr o escalar na direita e trazer o vetorial para a esquerda, mantendo o VW. Está percebendo? Você mantém o VW. Então dá para demonstrar também essa propriedade aqui. Nós não vamos demonstrar, nós vamos usá-la. E a gente guarda isso lá no nosso formulário. Então vamos ver exemplos, exercícios aqui, exemplos. Vamos molhar a garganta aqui. Exercícios. Exemplo. Exemplo 1. Determine x, está em negrito, é um vetor. Determine esse vetor x aqui, que seja ortogonal ao eixo y. Veja, ortogonal ao eixo y. E tal que U seja x vetor v. Você tem que descobrir esse x aqui. Que vetor é esse? Eu conheço o U, o autor me dá quem é o U, as coordenadas, e me dá quem é o V. Está me dando as coordenadas. Como é que eu vou resolver isso? Está vendo? Eu tenho que fazer o produto vetorial do x com esse V aqui. X com esse V. E a única coisa que eu sei do x é que ele é ortogonal ao eixo y. Então, já trouxe escrito aqui, ó. Se ele é ortogonal ao eixo y, ele tem esta forma aqui, certo? 0 na coordenada y, gente. Ele tem um número não nulo em x, um número não nulo lá no z, né? Vou denotar com x e z e vou pôr o zero no y. E agora eu vou pegar essa expressão aqui, montar o determinante com a terceira linha sendo as coordenadas do vetor v. Já trouxe escrito aqui, ó. E eu vou fazer o quê? Vou exigir, ó, o autor não me pede que o U seja x vetor v. Então, o U, 1 menos 1, vai ter que ser igual a esse produto vetorial. Vou realizar esse produto vetorial. Faço, já trouxe pronto o resultado, né? Depois você pausa o vídeo aí e confere. Coordenada I, J, K. Olha o que deu. Z menos x mais 2z e menos x. Isso tem que ser igual a 1 menos 1, ou seja, um sistema. Tem que exigir que o z seja 1, que o menos x seja menos 1, ou que o x seja 1 também. Tá? E se eu fizer a substituição aqui, aí você vai ver que vai dar 1 igual a 1. Então, tá? Esse sistema tem solução. X eu tenho escrito aqui, ó, tem solução. X pequeno é igual a 1 e Z pequeno é igual a 1 também. A coordenada do Y tem que ser 0, porque ele é ortogonal, né? Então já era 0, já tinha colocado que seria 0, né? Então descobri
o vetor x, que é ortogonal ao y, ele é dessa forma aqui, e que o u é o x vetorial com esse v fornecido no enunciado aqui. Então, é um modelo de exercício que tem lá na lista. Segundo exemplo, também modelo de exercício que aparece lá na nossa lista, né? Para a gente praticar o cálculo de produtos vetoriais. Considere U e V, ó, receba as coordenadas de U e V. 4 itens. Determine um vetor ortogonal ao U e V. Depois um ortogonal mais unitário. Depois um que seja ortogonal com módulo 4. Depois ele pede um ortogonal que tenha cota igual a 7, ou seja, a coordenada Z tem que ser 7. Então vamos fazer. Olha, o primeiro item já trouxe pronto. Faço o produto vetorial de U por V, montei aqui o determinante simbólico, já fiz essas contas e obtive 10 menos 10, 5. Então, ele me pede um vetor ortogonal a U e V. Bom, eu tenho infinitas soluções. Infinitas soluções. Pode ser o 10, 10 menos 5, pode ser o oposto desse aqui, pode ser o dobro desse vetor aqui, tá? Qualquer alfa que multiplique esse vetor aqui é ortogonal a U e a V. Eu tenho uma reta, né, que é ortogonal a U e a V. Outro item. Agora ele pede ortogonal e unitário. Bom, então 10, 10, 5 é um vetor ortogonal. Qual é o módulo disto? O módulo é raiz, né? Vai dar 100, 100, 25. O módulo é 15. Ora, eu quero um unitário. Então eu vou inverter o 15, ó. 1, né, ó, o 1 aqui dividido pelo módulo, né? 1 dividido pelo módulo, ó. 1 quinzeavos. Se eu multiplicar por 1 quinzeavos o vetor 10 menos 10, 5, eu vou obter um vetor unitário. Esse aqui vai ser o versor. Lembram-se disso? Vai ser o versor de U vetor. Ah, não sai da tela. O versor de U vetor V. Vai ser o versor do produto vetorial, né? O módulo unitário. Mas eu posso ter um outro unitário que é o oposto do versor. Também posso ter essa resposta. Tem duas respostas esse item. O versor ou o oposto do versor, né? O próximo item ele pede um ortogonal, mas com módulo 4. Bom, então eu vou pegar o versor do item anterior aqui, ó, falta a tela, ó. Vou pegar as coordenadas do versor, tá? Copiei o versor aqui, ó. Peguei o versor. Como ele tem módulo 1, eu vou multiplicar esse versor por 4. Aí eu vou gerar um vetor de módulo 4. Então eu tenho uma resposta que é 8 terços menos 8 terços, 4 terços. Mas eu também posso pegar o oposto do versor. Posso pegar este aqui, o oposto do versor. Pegando o oposto do versor e multiplicando por 4, eu vou ter sinais trocados, né? Então eu tenho duas respostas aqui. Duas respostas. E falta um item ainda. Ah, é. Aquele item que pede cota igual a 7. Então ele quer um vetor ortogonal a U e a V. Eu faço meu produto vetorial, né? Eu lembro dele, é 10 menos 10, 5. Ou qualquer outro alfa, né? Múltiplo dele. E agora eu exijo que a cota seja 7. Então essa multiplicação aqui, ó, alfa vezes 5, tem que ser igual a 7. Exijo que seja 7. Ou seja, o alfa tem que ser 7 quintos. 7 quintos. Então eu multiplico o meu 10 menos 10, 5 por 7 quintos. Eu vou obter 14 menos 14, 7. Né? Obtive um ortogonal. Né? Ele era um múltiplo do produto vetorial aqui de U por V, então ele era ortogonal. E a terceira coordenada é igual a 7. Aí eu obtive os 5 itens, né? Exercício com vários itens, né? Que tem lá parecido com esse aqui na lista de exercício. Outro exemplo, o exemplo também de exercícios que estão lá. Considere um triângulo equilátero ABC de lado 10. Calcule a área do triângulo. Ora, você fala, mas eu já sei lá, eu sei calcular a área do triângulo. Sim, mas vamos usar as nossas ferramentas agora. Então, genericamente, lá uma posição A, uma posição B, uma posição C, de maneira que eu tenha 10, 10 e 10. Triângulo equilátero.
Bom, nós não temos a identificação do produto vetorial com a área do paralelogramo determinado por dois vetores. Então, vou considerar aqui ó, a B e a C. Isto aqui é a área do paralelogramo. Módulo de A, módulo de B, que é 10, 10, e seno do θ, seno do ângulo. 10 vezes 10 vezes a raiz de 3 sobre 2. Isso vai dar 100 dividido por 2, 50 raiz de 3. 50 raiz de 3, 50 raiz de 3 é a área do paralelogramo. É a área do paralelogramo. Então, a área do triângulo é metade, é 25 raiz de 3. Tá bom? Cuidado com isso na hora que a gente for resolver o exercício, eu chamo a atenção de novo para vocês, né? A gente está sempre com a área do triângulo. O módulo do produto vetorial é a área do paralelogramo. Se você quer o triângulo, né, de vetores U e V, a área do triângulo determinada por esses vetores aqui, divide o módulo do produto vetorial pela metade. Quarto exemplo, outro exemplo de exercício. Dados os vetores U e V, determine a área do paralelogramo determinado por U e V, tranquilo, vou calcular o produto vetorial, e a altura do paralelogramo relativa à base definida pelo vetor U. Então, eu vou pegar o vetor U como base e vou calcular a altura. Então, eu tenho aqui, ó, veja, eu vou chamar a atenção aqui de vocês. Olha, quase sempre a gente faz um desenho. Esse desenho aqui é só um suporte para o raciocínio, tá vendo? Eu não faço desenho em escala com as coordenadas corretas do vetor U, do vetor V. É só para você perceber, ó. Eu tenho um vetor U, vou calcular um comprimento dele, tenho um vetor V, o U como base, sei calcular essa altura aqui, porque eu posso calcular a área do paralelogramo e posso calcular o comprimento da base. Aí eu vou usar a fórmula e achar a altura. Então, a área do paralelogramo, ó, montei o determinante, JK, e obtive o vetor. O vetorial V. Obtive esse vetor aqui. Calculo o módulo desse vetor. Fácil, ó. Quadrado, 4, quadrado aqui, 4, e quadrado positivo 1. Raiz de 6. Raiz de 6 é essa área toda aqui, ó. Raiz de 6 unidades quadradas. Bom, atendi o primeiro item. O segundo item, ele me pede a altura, que é essa altura H aqui, com a base U, né? Relativa à base U. Se eu sei que a área do paralelogramo é raiz de 6, e essa área é comprimento da base vezes a altura, né? Então eu acho a altura. É a área, ó, a altura é a área dividida pelo comprimento da base. Tá bom? Eu só preciso calcular o comprimento da base, que está calculado aqui, ó. Comprimento da base, peguei as coordenadas do U, raiz quadrada de 1 mais 1 mais 1, raiz de 3. Então, a altura é a área do paralelogramo dividido pelo comprimento da base. Então, essa altura é raiz de 6 dividido por raiz de 3. Cancelamento aqui, raiz de 2. É a resposta. Outro exemplo de exercício. Determina a distância do ponto P à reta R que passa por A e B. Então, eu tenho as coordenadas de um ponto A, as coordenadas de um ponto B, dois pontos determinam uma única reta, e as coordenadas de um ponto P. E eu vou calcular a distância desse P a essa reta que passa por A e B, ou seja, eu quero a menor distância do P aos pontos da reta. Novamente, um desenho aqui só de apoio, porque eu não vou ficar traçando no meu triedro, plotando certinho as posições de A, B e P. É só para ter como base de raciocínio esse desenho de apoio, né? Ó, C as coordenadas do A, C as do B. Posso calcular o comprimento do vetor AB, né? Coordenada de B menos A. Posso calcular as coordenadas do vetor AP, faço coordenadas do P menos coordenadas do A. Posso calcular o valor dessa área aqui do paralelogramo. Calculando o valor da área do paralelogramo e dividindo pelo comprimento da base, eu obtenho esta altura perpendicular aqui. Cadê minha borracha? Eu obtenho essa altura perpendicular aqui. É esta altura, né, que é a distância do ponto à reta. É a menor distância, certo? As outras que não são segmentos obtidos por segmentos que não são ortogonais são maiores do que essa distância D aqui. Então, essa distância D é a distância do ponto a essa reta. Então, é só fazer as contas.
já trouxe pronto aqui, ó. Esta área vai ser, então, ó, a área da base vezes a altura, né? B vezes H aqui, né? Base vezes altura, que é o seu D. Então, o seu D é a área dividido pelo comprimento da base. D é a área dividido pelo comprimento da base. Então, vamos para os cálculos. Coordenadas de AB na segunda linha, coordenadas de AP na segunda linha, na terceira linha. Desenvolve IJK, minha resposta é o vetor 2 menos 3, 4. Eu quero o módulo dele. O módulo do vetor 2 menos 3, 4 é raiz de 29. Raiz de 29 é o valor da área. Qual é o comprimento da base? O comprimento da base, eu peguei o vetor AB, né? 4 menos 3, menos 1 menos 1, 1 menos 3, raiz quadrada de 9, 3. Então, o comprimento dessa base aqui é 3. A área aqui é raiz de 29 e o comprimento da base é 3. Então, essa altura é a divisão. Essa altura é a distância do ponto à reta. Veja, eu resolvo esse modelo de exercício aqui sem usar desenhos. Esse desenho aqui é só um apoio. Eu uso o tratamento algébrico, tá? O tratamento analítico. Veja, o nome dessa disciplina é geometria analítica. Então, a gente resolve problemas de geometria com as ferramentas algébricas. Outro exemplo 6 aqui, já está acabando a aula. Considere U e V. Ó, U, 3 coordenadas numéricas. O V, 2 coordenadas numéricas, mas tem uma letra A aqui, uma incógnita. Determine o valor desse A para que a área do paralelogramo determinado por IV seja igual a 62 unidades quadradas. Ótimo. Vou montar o determinante simbólico e calcular o produto vetorial de U por V. Já trouxe pronto aqui para vocês, ó. Montei o determinante simbólico. 2, 1 menos 1 e 1 menos 1, A. Quando eu calculo, faço o desenvolvimento pela primeira linha aqui, eu obtenho ó, A menos 1, menos 2A menos 1 e menos 3. Eu quero calcular o comprimento deste vetor aqui, resultante do produto vetorial, U por V. O comprimento dele, o módulo dele, é numericamente igual à área do paralelogramo. Então, olha lá, A menos 1 ao quadrado, certo? Menos 2A menos 1 ao quadrado dentro da raiz e menos 3 ao quadrado dentro da raiz. Raiz quadrada de tudo isso. Eu vou exigir, olha o enunciado, deixa eu voltar aqui no enunciado, ó. Determine o valor do número A para que essa área do paralelogramo seja igual à raiz de 62 unidades quadradas. Eu vou exigir, então, de onde saiu esse igual aqui? Eu estou exigindo, esse igual aqui vem do enunciado. Enunciado. O enunciado exige que isso seja igual a raiz de 62. Bom, então eu vou levar ao quadrado os dois lados. Vou resolver aqui quadrado primeiro, menos 2 vezes primeiro de segundo, tal. Vou juntar o A quadrado com A quadrado. Vou juntar o A com A e os números e igualar a zero. Passei 62 para cá, igual a zero. Calculo o delta. Acha as duas raízes, você dá pausa no vídeo aí, refaz esse exemplo, e vai achar a raiz 3 e menos 17 quintos. Então, aqui, a minha resposta pode ser dois números. Eu posso colocar 3 aqui, ou posso colocar menos 17 quintos, que é a área do paralelogramo, né, com lados U e V, apoiados nos vetores U e V, essa área do paralelogramo será igual a raiz de 62. Tá bom? São ferramentas algébricas. Nem fizemos nenhum desenho, não precisa fazer desenho. Exemplo 7. Então, vamos que é. Exemplo 7. Eu recebo pontos A, B e C, suas coordenadas, e ele me pede para determinar a área do triângulo ABC e quer calcular a altura do triângulo relativo ao vértice C, né? Então, tem o C aqui, o A, o B aqui. Então, eu vou calcular a área do triângulo, pensando na área do paralelogramo, evidentemente. Calculada a área do paralelogramo, a medida dessa altura aqui, a medida dessa altura será a área do paralelogramo dividido pelo comprimento do vetor AB. Então, já trouxe tudo pronto aqui para vocês. Olha lá. A partir do triângulo ABC, obtemos, né, o ABCD. Aí é só a ideia, porque a gente não está desenhando exatamente as coordenadas do ponto A, B e C no triângulo, né? Então, vou calcular vetor AB, vetor AC,
vou fazer o produto vetorial, vou obter o valor dessa área e vou dividir depois o valor dessa área pelo comprimento vetor AB. Já está pronto aqui, ó. A área do triângulo ABC será metade, né, do valor da área do paralelogramo. Então vamos calcular o produto vetorial. Já montei aqui, ó. Aí eu fiz essas coordenadas, ó. Segunda linha. Que coordenadas são essas? Segunda linha. B menos A. Coordenadas que estão na terceira linha. C menos A. Desenvolve e JK, você vai obter 715. Calcula a raiz quadrada, 49 mais 1 mais 25 dá 75. Aí você vai dividir pela metade, né? Porque raiz de 75 é a área do paralelogramo. Eu quero a metade, eu quero a área do triângulo. Então eu vou dividir raiz de 75 dividido por 2. Tem um cancelamento aqui. 5 meios de raiz de 3, ou 5 raiz de 3 sobre 2. É a área do triângulo, tá? Então, aí eu vou fazer o quê? A área do paralelogramo, que é 5 raiz de 3 sobre 2, a área do paralelogramo é comprimento da base vezes a altura que você deseja. Então, a altura que você deseja calcular é esse número aqui dividido pelo comprimento da base. Aqui, ó, vetor AB, que eu já tinha escrito aqui, ó, no determinante. Vetor AB. AB é a segunda linha, ó. 1 menos 2, 1. Então, vai para frente, opa. 1 menos 2, 1. Módulo dele. 1 mais 4 mais 1, raiz de 6. Então, cancelamento aqui, 5 meios de raiz de 2 é essa altura H aqui. Esse número é a altura H procurada. Então, uso as ferramentas. O desenho serve só como apoio. Eu uso as minhas ferramentas, né? As minhas ferramentas algébricas para resolver esse tipo de exercício. Aqui, o último exercício, aqui, o último exemplo da aula, aqui, uma aplicação na física, o torque. Aqui eu tenho uma figura de um torquímetro, né? Um aparelhinho aqui vai aparecer um número aqui nesse visorzinho aqui, né? Aí você encaixa a ferramenta, o parafuso sextavado, o que quiser que medir a aplicação do torque, né? E você vai pôr a mão aqui, aí você põe a sua mãozinha aqui, né? E puxa ou você vai empurrar, depende se você quer apertar o parafuso ou não. Esse aparelhinho aqui é usado, quem tem moto aí CG sabe disso, né? Você abre o cabeçote da moto com 4 parafusos. E o fabricante, daí você vai trocar a junta, põe aquela massinha, bata a junta. E na hora de apertar os 4 parafusos do cabeçote do motor, você tem que apertar os parafusos na diagonal. Não pode ir apertando a rodo assim, não. Você aperta o número 1, aperta o número 3, aperta o 2, o 4, volta a apertar o 1, o 3, o 2, o 4. Você vai apertando na diagonal. E você tem que respeitar o que o fabricante fala, porque senão você vai esmagar a junta lá, vai apertar muito, vai bater a sede de válvula, vai bater na válvula, a válvula vai bater na sede de válvula. Então não pode apertar muito, não pode deixar frouxo, porque senão vaza pressão, vaza óleo. Então, na especificação lá vem lá, o parafuso tem que ser apertado com tantos newton vezes com tantos joules, tantos quilograma força de torque. Então, você tem que olhar aqui no visorzinho do aparelho, a hora que deu o torque recomendado pelo fabricante, você para de apertar. Se não deu, você continua apertando até que dê aquele torque. E não é para passar daquele torque, porque senão você vai estragar a rosca do parafuso, vai estragar a junta, né? E assim por diante. Quem também já fez, os dentistas têm um aparelhinho desse aí. Os dentistas usam um aparelhinho só pequenininho, porque quando você vai fazer um implante dentário, por exemplo, que você vai pôr um parafuso no osso, também a especificação também pede tanto de torque lá. Ele tem que respeitar o torque. Ele não pode forçar muito, senão você quebra a mandíbula do seu paciente, né? Ou então o implante fica solto, você vai mastigar, o dente que você implantou fica solto. Então são exemplos de um aparelhinho que calcula um torque, torquímetro. Então vamos para frente. O torque então é uma grandeza vetorial, tá? Representado pela letra tal, que está relacionado com a possibilidade de um corpo sofrer torção, né? Um corpo pode sofrer torção ou alterar seu estado de rotação. Alterar para girar mais rápido ou alterar para frear.
né? Porque a gente fala em termos de curva de torque do motor, né? Ah, o motor aqui tem 2 kg a força em tantos mil RPM. Ou seja, a força, se você pisa no acelerador quando está a 2.000 RPM, ele tem uma grandeza lá que possibilita o motor rodar mais rápido e o carro andar mais rápido. Então é uma grandeza vetorial, né? Possibilidade do corpo sofrer uma torção ou alterar seu estado de rotação. A equação para o cálculo do torque é esta aqui agora. Ó. Então vocês vão ver o torque lá no livro de física como resultado, ele é um vetor, como resultado do vetor do braço, esse R que é a distância, é o braço da aplicação vetorial, a força que você faz no braço que você aplica aquela força, né? Então é vetor braço, vetor distância. Aí você faz um produto vetorial, R vezes de vetorial, força aplicada, onde o módulo do R é a distância do ponto de aplicação da força F ao eixo de rotação do corpo. Né? Voltando no torquímetro aqui, ó. Então você vai aplicar uma força aqui, né? O R, aqui está o R. Aqui está o parafusinho sextavado lá, você vai pôr o parafuso sextavado, vai aplicar uma força para apertar o parafuso, tá? Então, você vai considerar força tangencial aqui, você vai querer torcer esse parafuso. Você vai aplicar um vetor torque. E o vetor torque ou aponta para cá ou aponta para cá. Ele é ortogonal ao plano, onde você considera o braço da alavanca, o vetor R e o vetor F. Tá? Então o torque é você não enxerga ele, você só vai enxergar ele na álgebra, né? Mas ele é um vetor, então quando você está aparafusando um cabeçote de moto ali, de carro, o vetor torque, ele é invisível, né? Ele é construto mental, ele está ou para cima ou para baixo, dependendo do jeito que você está apertando ali e está afrouxando o parafuso. Então vamos ver aqui as contas aqui num exemplo numérico. Aqui. E o módulo? Ah, sim, claro. Então o torque é um produto vetorial, R por F. E o módulo dele, então, é módulo do R, módulo do F, sendo o ângulo do qual você está aplicando a força em relação ao braço, em relação ao R, né? Muito bem. Então, por exemplo, imagine que você tem o seu parafusinho sextavado aqui, né, e está aplicando pegou um torquinho e está apertando aquele parafuso. Então, você tem um braço de alavanca aqui, então vamos pôr números aqui para a gente fazer conta. Calcule o torque sobre a barra AB, na qual AB, que é o raio, né, é o braço da alavanca, é 2J. Então, o seu R tem coordenadas 0 para X, 2 para J e 0 para Z, que está no plano XY. E a sua força? Sua força é 10I, ó, paralela ao X, 10I. Então, o seu vetor força aqui é 10, nada no Y e nada no Z, 10, 0, 0. Tá bom? Então, essas são as coordenadas, 0, 2, 0 e 10, 0, 0. Isso vai te dar o torque. Ó, e veja com a ilustração aqui. Ó. Como você vai fazer R vetor F, nesse caso aqui, o torque está apontando para baixo, está apontando para Z negativo, né? Na ilustração do livro aqui. Ó. E tá certo. Então, torque é braço vetorial força. Então, ó, 0, 2, 0, vetorial 10, 0, 0. 0, 2, 0 nessa linha, 10, 0, 0. Calculo o vetor torque. O vetor torque tem coordenada menos 20 na posição, né? Aqui é 0, 0, menos 20. Então ele aponta para baixo realmente, né? Daquela figura, ó, o vetor torque aqui aponta para baixo. 0, 0, menos 20. E qual é essa grandeza? Qual é essa grandeza? Muda a tela aí. Qual é essa grandeza? Bom, o seno, cadê a explicação aqui? Esse seno aqui é um número puro, é um número real. Aqui entra uma grandeza que é linear. Você pode pensar que você está trabalhando na escala de metros. E aqui entra uma grandeza que é o módulo da força, aqui em newtons. Então, qual é o módulo do torque? Newton vezes metro, conhecido de vocês de Joule. Joule, né? É francês, né? Joule. A gente fala Joule, né? Newton vezes metro.
Então, ó, vai entrar no módulo do torque um número que tem uma grandeza linear, metro, e vai entrar também um número que tem uma grandeza escalar ali que especifica a quantidade de newtons que você está aplicando na força. Então a resposta, por isso que eu escrevi aqui, a resposta é: qual é o módulo desse vetor torque aqui que está apontando para baixo? O módulo dele é 20. 20 o quê? Newton vezes metro. Então o torque é medido em newton vezes metro, em joule. Ok? Esse é o final do exemplo 8 aí, que é uma aplicação à física. Na próxima aula, a gente vai ver o produto misto, porque nós vemos o produto escalar, o produto vetorial e existe o produto misto, que mistura produto escalar com vetorial. E aí a coisa fica legal. Aí a geometria analítica fica mais gostosa ainda. Espero vocês então na próxima. Ah, tem lista de exercício, né? Do capítulo 3. Então, ataca a lista de exercício, depois você vem para a aula de produto misto. Até mais.